Show. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom ter vocês aqui com a gente. Para quem não me conhece, né, aqui eu dessa lista aí, acho que eu só conheço a Dani. Eu sou Diana, eu sou consultora e professora de marketing digital da MBA, né, em marketing digital aqui no Espírito Santo, na UDV. E sou aluna, já fui aluna e parceira aí do Rodrigo já há um tempão, né? Desde Sim, 2018. Primeiro curso ao vivo e online, né? Foi híbrido que você fez. exatamente. Perrengue do caramba que eu passei, meu Deus. Mas foi maravilhoso, então fiquei aí, né, acompanhando aí durante todo esse tempo. E foi muita honra, né? Enfim, fiz o convite, ele aceitou, e é isso. Estamos aqui hoje, né? Bem-vindos todos vocês. Se tiverem qualquer dúvida, né, coloquem aí no chat, conversem com a gente, né? Mais um Isso. bate-papo aqui. Ah, temos muita coisa para falar, é um tema muito novo para todo mundo e ainda assim é um tema que está todo dia tendo muita, muita coisa, né, surgindo nova aí e tal. Então, que sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente aí da sua trajetória e vamos começar então a nossa live. Bom, vamos lá. Primeiro, Diana, obrigado aí pelo convite. Sempre prazer, assim, principalmente falar sobre esse tema agora, né? Inteligência artificial, dados que eu já falo há mais de, sei lá, 9 anos em marketing digital. Falando um pouco da minha trajetória, né? Eu tô aí no mercado digital há 14 anos, então tô fazendo 14 anos de mercado digital já desde 2010. É, e fui me especializando nos últimos tempos, né? Na verdade, nesses últimos 13 anos, eu fui me especializando muito em performance. Comecei uma especialização em SEO, criei uma metodologia. Dessa metodologia, a gente conseguiu disseminar isso, pelo Brasil, fora do país também. Quando eu falo a gente, eu e Rafael Hess, acho que alguns aqui podem conhecer o Rafael. Então, a gente criou eu acho que foi a primeira metodologia de fato pública, assim, de SEO brasileira. Depois a gente foi aqui na Buscar ID, evoluindo ao longo do tempo para performance, e lá em 2015 eu basicamente conheci o Big Data, e dali eu falei, cara, nós vamos precisar dessa amplitude de dados, né, tecnologia, análise de dados, ciência de dados em marketing digital. Então, desde 2016 ali, principalmente, na Buscar ID, a gente trabalha ciência de dados e análise de dados em marketing digital. E desde então, a gente foi disseminando, tentando contribuir com o mercado, a disseminação dessa, dessa disciplina, né, no marketing. E aí, criamos ali o primeiro evento focado nisso, né, que é o ID 360. Depois, eu escrevi um livro, né, em 2019, que eu lancei esse livro, exatamente, Marketing na Era dos Dados, O Fim do Achismo. E em 2018, como você bem disse, né, eu criei lá o Data Science para Marketing e Negócios, foi quando a gente se conheceu. E dali desse curso, foi basicamente lançado tudo que eu lancei. Então, foi o livro, nasceu desse curso, os outros cursos e certificações que a gente tem hoje vieram daquele curso, a base vem daquele curso, e nos últimos 2 anos eu venho me dedicando bastante à inteligência artificial, né, generativa, principalmente, nos últimos 18 meses. Ah, e me especializei totalmente em IA generativa. Hoje a gente tem um foco ainda muito grande em GPT, mas agora a gente já está testando bastante coisas do Gemini, da Google, e outras também inteligências artificiais que ajudam a ir um pouco além das análises e dos recursos que o GPT tem. Então, acho que o papo de hoje vai ser bem legal, porque a gente tem muita coisa para discutir. Legal, bacana. É, você já citou aí então, né, as ferramentas de inteligência artificial. Conta para mim, Rodrigo, como é que a gente faz para conseguir fazer análises e melhorar nossos relatórios, nossa análise de negócio usando essas ferramentas? Cara, Já então. comecei pelo final, mas Não, acho que acho que é até muito disso que o pessoal quer saber aqui. A gente tem Uhum. feito, eu tenho falado muito aqui na Buscar, né? Até como frente dos nossos cursos e nas nossas qualificações.
Desde março do ano passado, eu consegui economizar 2 a 3 dias da minha semana usando inteligência artificial para diversas coisas. E uma das coisas que a gente está começando a, 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 a desmistificar, na verdade, né, que eu acho que a melhor palavra é essa, é justamente o, o, o momento de que inteligência artificial generativa é só para criar conteúdo. Cara, não. Criar conteúdo é uma das coisas que ela, pô, é muito útil, né? Para a gente hoje, coisa que a gente demorava aí algumas horas para criar conteúdo, enfim, a gente demora alguns minutos. Mas também o que eu tenho feito particularmente, o meu time tem feito particularmente aqui na Buscarid, é analisar dados. Então, Rodrigo, um grande volume de dados pode ser analisado? Pode. Só que a gente não vai necessariamente analisar um grande volume de dados diretamente no chat GPT ali, né? Ou então, daqui a pouco no Bard com o Gemini. A gente usa muito a API, né? Então, em alguns casos, a gente trabalha com a API da OpenAI. A API, para quem não sabe, né, é um acesso por trás das portas, digamos assim, da ferramenta, onde a gente consegue ter acesso a alguns recursos que a gente não consegue, por exemplo, no chat GPT, nesse caso, né? Então a gente, mas sendo bem franco, sei lá, 80, 90% das análises que a gente faz hoje é diretamente no chat GPT. Então a gente cria hoje GPTs, né, que são os agentes de inteligência artificial da própria OpenAI dentro do chat GPT, treina essa inteligência artificial. E o que é esse treinamento, né? A gente cria as instruções de como que devem ser trabalhadas essas análises. Então, por exemplo, Rodrigo, eu não consigo muitas vezes trabalhar dentro do GPT. Não tem problema. Se for uma planilha ali no GPT que tem mais ou menos, eles colocam lá que o tamanho máximo de uma planilha é 500 mega, o que dá para trabalhar com muito dado dentro de uma planilha que tem 500 mega, mas normalmente eu coloco planilhas ali de 300 mega e a gente consegue fazer algumas análises bem interessantes diretamente do chat, né? Então, o que a gente tem feito hoje é usado, sim, majoritariamente o GPT, então, tanto via API quanto também pelo chat direto. E o grande ponto, na realidade, é assim, a gente não pode. Outro dia eu estava até conversando com um colega meu, ele falou, cara, eu não consigo fazer nenhuma análise no GPT. Eu falei, tá, mas por quê? Eu não consigo. Eu pergunto as coisas para ele e ele não me responde. Eu falei, tá, mas está sendo claro do que você quer ter de resposta, né? Ou está simplesmente jogando a planilha e fazendo perguntas aleatórias? Então eu falo muito, né? Para trabalhar com dados, você precisa saber o que você quer saber. Se você não souber isso, sim, não vai ter como a inteligência artificial atuar por você e você esperar alguma coisa muito boa dela. Então, assim, como é que a gente trabalha, né, dentro do ChatGPT, por exemplo, essas análises de dados? A gente pega e sobe planilha. Em alguns casos, a gente sobe PDF, CSV, pode ser XLS, que seja. A gente tem analisado, por exemplo, a gente tem pego alguns estudos que são um pouco mais densos e a gente joga esses estudos no GPT e cria alguns resumos, digamos assim, e de fato ali eu estou trabalhando uma análise de dados porque eu estou pedindo o próprio GPT para me trazer os principais insights, os principais pontos, baseado em determinado conhecimento e frente ou foco que eu quero trabalhar dentro daquele estudo, e ele me traz. Então, eu economizo muito tempo. Então, a gente, semana passada mesmo, estava fazendo uma análise de um cliente nosso, ele fez uma pesquisa com as leads dele. Então, tinha lá pouco mais de 7 mil pessoas, 7 mil respondentes. Cara, Rodrigo, fazia essas pesquisas, demorava 3 horas, algumas pesquisas 4 horas. Agora, pô, hoje eu demoro alguns minutos, né? Então, eu tenho que entender só o que que tem dentro daquela planilha, e dentro dessa planilha, a gente consegue fazer as perguntas certas para o GPT responder para a gente, analisar aquilo da melhor forma possível. Legal. Uma frase que você gostou aí, que eu já anotei para sempre, então, para a gente saber o que a gente precisa saber o que é, É, né? Excelente. Ah,
me responde uma dúvida, assim. Na verdade, quando você pensa em qual o seu objetivo na hora que você vai colocar, né, vai fazer aquela análise do cuidado e tudo mais, eu sei porque, de novo, né, eu já li, já fiz o curso, né, mas Aham. a gente tem ali alguns pilares de onde, do que você entende como marketing por dados, né? Uhum. Então, explica para a gente um pouquinho desse conceito, né, do marketing por dados e também desses pilares que fazem essa, né, que dali surgem, então vão surgindo as perguntas para você fazer as análises. Legal. Cara, eu até falo, faço uma diferença muito real, assim, entre marketing por dados e data-driven marketing, porque muita gente até já confundiu que marketing por Uhum, dados é a tradução, né, de data-driven marketing, e não é. Marketing por dados, a gente criou esse conceito lá em 2014, dentro da Buscar, aonde a gente viu que, só para vocês entenderem, tá, pessoal? A Buscar ID, né, a minha empresa, ela era uma agência de performance até 2000, ela foi uma agência de performance até 2019. E a partir do ano passado, nós ficamos 2, 3 anos parados ali, e a partir do ano passado nós nos transformamos em uma Martech. Então, hoje nós somos uma empresa de tecnologia completamente focada em marketing analytics. Então, lá em 2014, a gente sempre, desde 2011, quando a empresa existe, nós sempre trabalhamos com dados. Porque nós começamos com SEO, e trabalhar com SEO nada mais do que trabalhar com dados. E eu tive professores muito bons que sempre também se orientaram a dados, enfim. Então, lá em 2014 eu criei, né, esse contexto, esse conceito, melhor dizendo, marketing por dados, que tem três pilares base. O primeiro pilar é o pilar de tecnologia, o segundo pilar é o pilar de análise de dados, e o terceiro pilar é o pilar de visão de negócios. A tecnologia, ela vai entrando, ela entra na nossa vida, né? Ela sempre entrou na realidade, mas nos últimos 15, 20 anos, principalmente, ela entra nas nossas vidas para gerar agilidade no nosso dia a dia. Então, por exemplo, automações de marketing ou automação no geral. Poxa, eu crio uma automação porque se ela fizer se acontecer determinada coisa, ela faz para mim sem eu ter que ir lá agir, digamos assim, né? Uma inteligência artificial hoje é uma tecnologia que gera uma mega agilidade no nosso dia a dia. Então, a tecnologia ela tem um papel de gerar agilidade nas nossas funções, né? Então, até falo muito, cara, assim, existe essa confusão, né? Pô, a inteligência artificial vai substituir a gente, vai substituir o ser humano e tal. Cara, não. A inteligência artificial ela não vai substituir a gente. Ela vai substituir pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial. Então, as pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial vão substituir pessoas que não sabem usar IAs. Então, a gente tem esse pilar da tecnologia que gera agilidade, que tem como única premissa usar tecnologia como meio. E esse meio nos gera agilidade. Além disso, tem a análise de dado, que a análise de dado ela traz a precisão para a gente na tomada de decisão. Então, eu tenho uma tomada de decisão e eu uso dado para me embasar, ou para embasar o que eu tenho ali como grande objetivo nessa tomada de decisão para minimizar o erro. Então, quer dizer, Rodrigo, que se eu usar dados, eu estou garantindo o acerto? Não. Essa foi até uma pauta hoje com um cliente nosso, porque a gente trouxe uma mudança muito relativamente drástica para eles, porque os dados estavam nos dizendo isso. E aí a gente mostrou para eles, falou, cara, essa análise que a gente trouxe, essa conclusão que a gente está trazendo, ela não necessariamente está mostrando que esse é o caminho 100%, mas nós estamos minimizando o erro em mais ou menos 87%, porque a gente está entendendo que o perfil de cliente é diferente do que você trabalhava anteriormente, né? Então, a análise de dado, ela gera informação estratégica para a gente, e dessa informação estratégica eu tomo decisões. Então, se hoje você faz uma análise, gera informação e não consegue tomar nenhuma decisão, essa é uma informação inútil. Então, a gente uhum, precisa gerar informações úteis que nos capacitem a tomar decisões ou a criar ações por meio dessas tomadas de decisões. Se eu não tenho isso, de nada adianta. E o terceiro pilar, que vem o visão de negócio,
a gente tem como grande benefício a inteligência. Então, toda a minha experiência, toda a minha capacidade, conhecimento que eu tenho, eu vou entender como analisar esses dados para tomar as melhores decisões e como também, quais tecnologias utilizar, como usar essas tecnologias. Então, tem um exemplo muito legal que a visão de negócio ela trabalha, ela, na verdade, atua muito forte. Porque quando eu criei esse terceiro pilar, da ciência de dados. Um dos pilares da ciência de dados, inclusive, é justamente conhecimento de negócios. Porque o cara que vai trabalhar um algoritmo ou alguma coisa do tipo, ele tem que entender do negócio da empresa que ele está fazendo isso. E eu trouxe isso para o marketing, porque, cara, o profissional de marketing ele é muito ferramenteiro, né? Ele preocupa muito ali com o Business Manager, ele vai preocupar muito com o Google Analytics, ele vai preocupar muito com um monte de coisa, mas sem entender o negócio como um todo. E quando a gente traz esse benefício de inteligência com a visão de negócio, a gente começa a entender que um caso super curioso que a gente tem aqui na Buscar, na verdade, que foi que aconteceu, salvo engano, em 2017, foi muito interessante, foi visão de negócios agindo na veia, assim. A gente tinha gerado fez uma análise de dados super legal. Putz, a gente viu do cliente ali, pô, tem que seguir pela direita e não necessariamente para a esquerda. E aí, do nada, bateu em um dos nossos analistas e falou, cara, eu acho que a gente tem que ir pelo meio. E aí ele começou a analisar os dados, começou a gerar informação e validou que se a gente fosse pelo meio, e tô colocando só em direções para vocês terem ideia, tá, pessoal? Se a gente for pelo meio, o nosso risco ele é muito maior. Só que, se o resultado vier também, ele vai vir 3 vezes mais. Então a gente sentou com o cliente e falou: olha, o nosso risco aqui é muito maior. O investimento ele é um pouco maior, ele é 20% mais ou menos, na época acho que era isso mesmo, seria 20% a mais de investimento, mas o risco era maior de não dar certo. Mas se desse certo, seria 3 vezes mais de venda. E o cliente comprou a briga. Então, vamos embora. Vamos embora, porque, pô, prefiro correr esse risco agora. E deu certo. E deu certo, mas foi por conta de uma percepção que aquele cara, que foi um analista nosso, né, que ele detectou e entendeu, putz, isso aqui pode ser uma sacada legal, trouxe dados para corroborar e avaliar em cima disso, para ele tomar uma decisão, para ele mostrar para a gente e ser embasado minimamente, e a gente tomou daquela decisão, mudou a decisão, melhor dizendo, por conta de uma percepção que foi a visão de negócio do cara, que foi a experiência dele, o conhecimento que ele tinha do negócio e do mercado, que trouxe e foi de fato 3 vezes mais resultados do que a gente tinha gerado de expectativa. Muito legal isso. Me lembra também uma situação que eu mesma passei com um cliente, né? E aí a gente está falando de uma análise de dados inicial ali de planejamento do cliente, que foi bem simples mesmo. A gente, na verdade, entrou, vamos conhecer quem são, né? Quem é o público que consome, com quem a gente quer falar. Uhum, E aí, por meio de uma pesquisa de observação em portais, comentários e tudo mais ali, a gente descobriu um nicho que seria interessante a gente abordar no conteúdo. E aí foi, basicamente, uma série TBT falando de um determinado tipo de conteúdo. E isso deu tão certo, aqueles posts, eles davam, assim, uma diferença tão grande, que conversando com o cliente, mostrando o relatório, mostrando que as pessoas estavam respondendo muito bem aquele tipo de conteúdo, chega a ser engraçado, era sobre carros antigos. E aí aham, as pessoas, os comentários, eles não eram palminha e coisinhas assim, era a pessoa mesmo comentando, nossa, eu lembro que meu pai me levava para aprender a ah, surfar nesse carro e não sei o que e tal. Então era uma coisa assim muito íntima mesmo que estava sendo, né, utilizada ali. legal. E aí mostrando para o cliente o relatório, o cliente falou, olha, eu tenho aqui algumas peças e pneus desse carro, desse que mais bomba. E Uhum. aí, beleza, vamos então fazer a performance ali, vamos fazer os anúncios ali. E foi assim, um resultado que eu ficava dando F5 para o meu Google Analytics, porque eu não estava acreditando na velocidade da venda dos produtos né, por conta Legal. daquele público e por conta de um comentário que a gente analisou no portal. Pois é, Então, e assim, na hora que a gente traz essas três forças, né, para o marketing, o resultado dificilmente não vem. É claro que a gente tem que saber usar muito bem essas três forças, né? Então a gente
desde 2013, na verdade, desde 2013 a gente usa o marketing por dados na empresa. Então, que é justamente a união de tecnologia, dados e a visão do negócio como um todo. Tanto que era muito engraçado. A gente começou a trabalhar com grandes empresas, grandes clientes, a partir ali de 2014. E quando a gente ia fazer o famoso briefing, né, com o cliente, eles achavam super estranho, porque a gente perguntava faturamento, a gente perguntava meta, a gente perguntava como é que era a gestão de rotina, e não necessariamente, qual que é o seu público-alvo, qual que é isso, qual que é aquilo. Porque ali a gente, na verdade, a gente perguntava isso também, claro, né? Óbvio, mas a gente tinha muito. A gente queria entender muito ter o conhecimento do negócio como um todo. Qual que é o desafio do negócio atualmente, né? Porque aí sim eu conseguia atuar de uma forma muito mais direcionada e acertada, de acordo com o objetivo da empresa. Então, tendo essa união, né, esses três pilares, unindo ao marketing digital, cara, aí assim é muito difícil não gerar resultado. É muito difícil. É muito legal isso. É, assim, me veio aqui também uma das coisas que eu já queria perguntar. No nosso ramo, muitas vezes as pessoas elas acabam vindo então da área de comunicação, da área de marketing, tá? E né, que ali às vezes não conseguem trabalhar tão fácil com análise, números, né? A pessoa vê um número e acaba congelando, né? É. Como que essa pessoa ela pode começar a estudar sobre dados, a se desenvolver, né? E colocar então essas coisas que a gente fala em prática. Cara, então, eu sendo bem franco, assim, quando eu escrevi o livro, ele foi justamente para tentar ajudar os profissionais de marketing que não sabem nada a ter um conhecimento do todo, né, digamos assim. Então, eu criei alguns frameworks, eu criei algumas formas de mapear métrica, que a gente tem a família de métricas. Tem o Canva do Marketing por Dados também, que é como criar um produto ou uma análise que o Canva te ajuda, enfim. Então, o meu livro, eu acho que de fato pode ser um pontapé inicial bem legal, porque ele é básico, né? Ele vai até um pouco, ele chega ali no intermediário. Então, o meu livro é uma das formas legais. Tem um livro também de um cara que eu gosto bastante, que é do Gustavo Esteves, grande amigo, que é o Mais Achismo, ó, Menos Achismo, Mais Dados, que ele Uhum. lançou no ano passado. Então, acho que são dois livros que, assim, primordialmente, qualquer profissional no marketing brasileiro precisa ler. E, sendo muito sincero, assim, cara, vai literalmente. Hoje você não precisa saber a fundo a análise de dados, né? Como, por exemplo, eu tive que estudar. Eu sou uma pessoa que sempre tive problemas e desafios com matemática, com física e tudo mais. E quando eu fui para o marketing, inicialmente eu falei, vou para o marketing porque eu não preciso trabalhar com isso. Foi onde o lugar que eu mais trabalhei, né? Eu trabalhava com TI, TI não tinha tanta matemática, tanta análise e cálculo. E aí eu fui me meter ainda em análise de dados, né? Então, assim, se eu conseguir, qualquer um consegue, isso é fato. E hoje, com IAs generativas como o próprio ChatGPT, é muito simples. Então, acho que para começar, literalmente, assim, eu acho que esses dois livros, né? O meu Marketing na Era dos Dados e o do Gustavo, é, Menos achismo, mais dados, assim, são primordiais, assim, para começar, porque eles vão mostrar um pouco do que é esse mundo da análise de dados e do Digital Analytics. Legal, bacana. É, Você citou aí também o ChatGPT, uma das coisas que eu vejo as pessoas às vezes, né? Como você mesmo falou, é meio que normal as pessoas enxergarem o ChatGPT como uma ajuda na parte de conteúdo, né? Mas, assim, pensando em outras ferramentas além da inteligência artificial ou que usam a inteligência artificial, como, por exemplo, Reporteiro, Dashly, Uhum. que usam para fazer algumas análises. Que outras ferramentas você sugere, né, que as pessoas possam começar a entender um pouco mais sobre isso e a trazer essa análise mais aprofundada? Cara, eu vou trazer um negócio aqui que está sendo muito pouco falado aqui no Brasil ainda e começou a ser falado lá fora. E eu tô assim, e talvez seja a minha maior aposta pros últimos pros próximos 2, 3 anos. Na verdade, a minha maior aposta é CRM. Então, assim, CRM todo mundo tem que ter e tal, beleza. Mas a nível de análise de dado e tudo mais,
principalmente produtividade, é, e criação e inovação, a gente tem três pilares aqui no trabalho com análise, desculpa, com inteligência artificial aqui na Buscar. A gente tem o primeiro pilar, que é produtividade, segundo pilar, que é performance, e o terceiro pilar, que é inovação. Para o pilar de produtividade e inovação, para esses dois pilares, tem uma coisa que necessariamente eu vejo que qualquer profissional precisa trabalhar e precisa entender, que é unir inteligências artificiais com automações. Então, por exemplo, a automação mais famosa é a Zapier ou Zapier, né? Então, você vai lá, cria uma automação, que se atualizar alguma coisa no Facebook Ads, manda para uma planilha ou alguma coisa do tipo, né? O Make faz a mesma coisa, que era o antigo Integromat. Só que agora, essas integrações, essas automações todas, elas têm integração com o GPT, que daqui a pouco vai ter com o Gemini e tudo mais. Então, o que que a gente está fazendo aqui no Buscar? Cara, a gente está pegando muitas análises, fazendo análise diretamente pelo Make, extraindo a informação, jogando essa informação para o GPT analisar, e ele traz para a gente a análise de acordo com da forma que ele foi treinado para analisar aquilo para a gente. Então, se eu fosse apostar nos próximos 2, 3 anos, que é uma coisa que nós já estamos fazendo aqui na Buscar, eu apostaria eu estou apostando, melhor dizendo, em automação unida a inteligências artificiais. Um amigo meu, que é o do Ponce, ele criou uma automação absurda, sem usar inteligência artificial, mas ele criou uma automação extremamente absurda que foi automatizar de ponta a ponta a entrada do cliente numa empresa. Então, desde a aprovação ou não do contrato, até a assinatura, a inserção desse cara no sistema financeiro, o envio de e-mail para ele automático e o envio para o Slack da equipe falando que aquele cliente entrou com todo o resumo para a empresa inteira. Então, assim, é um negócio muito maluco, porque são coisas que se demorava ali 2 dias para fazer, e com um clique agora está tudo pronto, né? Então, isso qual vai ser a palavra da vez, está sendo a palavra da vez para as empresas e para o mercado? Eficiência operacional. Se você quer eficiência operacional, você precisa trabalhar e ter produtividade. Além disso, você precisa unir produtividade à performance. E ali, com performance, você traz inovação. Com produtividade e performance, melhor dizendo, você tem condição de inovar de uma forma mais rápida. Então, esses são três pilares assim que a gente tem trabalhado com IA aqui, mas a gente trouxe agora essa, esse outro recurso que é a automação, que é justamente o que eu, de fato, eu estou já apostando muito forte aqui dentro da Buscar. Tanto que a gente tem uma ferramenta que é a Edify, que é uma inteligência artificial que faz análises de campanhas de Google e Meta Ads. E agora a gente não faz mais, não cria mais os MVPs da Edify na Edify. A gente cria antes com automações, inteligências artificiais, faz a validação para o mercado, deu certo, vai para a plataforma. Não deu certo, não vai para a plataforma. Então a gente ganhou um poder de inovação muito forte. Então, coisa que eu demorava 6 meses para inovar, eu levo hoje 1 mês e meio, 2 meses, no máximo. Então, o meu tempo de teste hoje foi exponencialmente aumentado, na verdade reduzido, melhor dizendo, e eu consigo desenvolver plataformas em uma semana, por exemplo. Isso é muito legal, né? Essa velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? Você falou aí de, né, o tempo reduzindo e tudo mais. A gente estava até falando, né, no nosso papo anterior, sobre o tempo que é, a gente, enquanto profissional, precisa estar atualizado, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, né? Você Sim, estava falando para mim sobre a sua mentoria, que você está montando materiais um pouco em cima da hora, porque senão você acabaria não abordando coisas que aconteceram ontem, que aconteceram semana passada, exato. né? Enfim, Exatamente. Por essa exemplo, parte. ontem a gente teve um outro encontro com a mentoria. Eu tive que montar o material sexta, mas que se eu tivesse montado na segunda, eu não ia falar sobre o Sora
da OpenAI, que é uma inteligência artificial de text to video, né? Então, eu preciso montar esse material muito, muito em tempo real, assim. Então, tá tudo mudando muito rápido. Isso Uhum. gera um cansaço. Acho que tá todo mundo aqui provavelmente um pouquinho cansado e tal, mas isso é natural. Até na minha palestra do ID 360 ano passado, eu mostrei que, poxa, lá na primeira revolução, a informação dobrava a cada 200 anos, na primeira revolução. Hoje, a informação dobra a cada 73 dias. E Uhum. já tem uma estimativa que muito em breve, acho que em 2025, a informação vai dobrar a cada 2 horas, se eu não me engano. Então, cara, porra, você imagina o tanto de. A gente precisa saber filtrar também, porque senão a gente vai ficar, né, vai ficar louco. Sim, sim. É, existe aquele termo, né, o FOMO, que é basicamente medo da gente estar Não perdendo participar, as né? coisas, né? É. Exatamente, né? É muita coisa, então eu não consigo acompanhar tudo na velocidade, né? E aí esses dias, ou ontem mesmo, eu tô até buscando aqui uma pessoa sugerindo uma mudança nessa sigla para que a Uhum, gente não fique também, porque também a saúde mental das pessoas é um grande tema, né? Principalmente depois da pandemia e esse ano a gente continua falando muito disso, uhum. né? E aí ele propôs o JOLE, se eu não me engano, que é o Joy of Jomo. Learning, não, é o Não? Joy of Learning Experience, Ah, tá. né? Tá. Né? Então, assim, a felicidade em aprender, né? Na Exato. experiência de aprendizado. Isso eu achei muito bacana, da gente mudar na nossa cabeça mesmo essa ansiedade mesmo, né? Por estar sempre atualizado, porque não adianta, né? Não vamos conseguir estar sempre sendo É. atualizados nessa velocidade louca, né? Teve uma outra variação também do FOMO, né, que eu conheci ano passado ou retrasado, agora eu não lembro, que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Ou seja, tipo, eu tenho prazer de não saber ou não participar de determinadas coisas, sabe? Porque Uhum, justamente mostra que eu tô conseguindo filtrar, mostra que eu tô conseguindo seguir em cima do que eu realmente tenho como foco, por exemplo, que hoje no Buscar, a gente tem como foco inteligência artificial e dados, beleza? Então eu não preciso saber mais sobre necessariamente o que está rolando especificamente em SEO, especificamente em mídia, especificamente em CRM ou alguma coisa do tipo. Né? Agora, desde que impacte diretamente no que a gente faz, aí eu preciso me aprofundar. Mas eu, por exemplo, sou louco para voltar a aprender SEO, voltar a estudar SEO, aplicar SEO, é o que eu gosto. Mas eu tenho que literalmente abrir mão e é muito do que esse Jomo fala, que é tipo você perder as coisas e tá ok com isso, né? Desde que você sim, siga sua meta, seu objetivo, e o caminho que você está determinado a seguir. sim, sim, sem dúvida. Você falou aí sobre se aprofundar em algumas áreas, né? Um dos pontos que você coloca no seu livro e também no curso que eu fiz com você é sobre o perfil do profissional, né? Uhum. Que a gente fala ali de shape. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. O T-Shaped, ele é um conceito, né, que foi criado, salvo engano, em 2013 ou 2012. E ele basicamente mostra uma mudança de paradigma do profissional como um todo. E claro, como a gente trabalha com marketing e tal, o T-Shaped foi muito utilizado e ainda é muito utilizado em marketing digital. E aí, o que que é o T-shaped, né? Ele é um formato T de profissional, que ele basicamente fala que você precisa ter um conhecimento macro de várias disciplinas da sua área, mas aprofundar em uma determinada área. Então, por exemplo, até 2014 ou 15, o meu T-Shaped, ele era, obviamente, eu tinha um conhecimento muito amplo de CRO, de mídia, de mídias sociais, é, landing page e várias outras coisas de marketing digital, mas eu tinha um aprofundamento muito maior em SEO. Então, qual que era o meu ponto, né? Como é que eu posso usar CRO, que é a otimização de taxa de conversão, em SEO? Como é que eu posso utilizar compra de mídia
para me ajudar a obter melhores resultados em SEO, diretamente ou indiretamente? Como que eu posso usar e-mail para SEO? Enfim, então eu começava a entender o que aquele contexto de marketing digital me ajudava exatamente nesse aprofundamento de SEO, e a partir de 2015, 16, eu fui para uma área mais de analytics, né? Então ali foi muito voltado para o meu aprofundamento já não foi tanto, tipo assim, hoje o SEO ele está nesse macro e o meu aprofundamento maior hoje está em performance voltado para análise de dados. E nos últimos 2 anos, né, como eu disse, 18 meses principalmente, o meu aprofundamento ele está em inteligência artificial generativa, não inteligência artificial, os outros tipos existentes atualmente, né? Mas a generativa unida a dados, unida a analytics. Então, essas são as duas frentes que eu me aprofundei. Mas eu tenho conhecimento, por exemplo, também de marketing digital como um todo, eu tenho conhecimento em growth hacking, eu tenho conhecimento em evento, tenho conhecimento em várias outras frentes de marketing que, obviamente, tanto IA quanto dados eles contribuem bastante nessas áreas. Então, hoje eu tenho condição de criar e trabalhar com projetos diversos aqui na empresa, desde lançamento até B2B, B2C, porque a gente tem exatamente, eu tenho, na verdade, exatamente esse conhecimento mais macro de várias frentes, não só de marketing, mas de negócio também. Então é basicamente isso. O T, né? A barrinha horizontal do T é você ter um conhecimento macro de uma gama muito grande do que impacta diretamente ou indiretamente o seu conhecimento e um conhecimento mais aprofundado de uma área, né? Então, e aí a gente tem a Growth Tribe, que é quem cria e quem faz esse estudo anualmente agora, que ele mostra. Deve ter saído agora, inclusive, se eu não me engano, o estudo da Growth Tribe 2024, é, do profissional de marketing que as empresas e grandes corporações do mundo esperam em 2024. Então é isso, que é basicamente, cara, você tem que conhecer, por exemplo, de realidade virtual e aumentada, mas seu aprofundamento tem que ser baseado, tem que ser, por exemplo, inteligência artificial generativa. Então, eles fazem esse mapeamento e eles entrevistam normalmente 3, 4 mil líderes no mundo inteiro, e esses líderes, eles respondem essa pesquisa falando o que que eles esperam do profissional nesse ano ou no próximo ano, enfim, a cada ano, para que o profissional consiga se qualificar. Mas um ponto muito importante, que eu acho que é necessário falar. Se você buscar lá T-Shaped 2023 ou 2024, você vai ver basicamente habilidades técnicas. Eles começaram a acrescentar em 2022 algumas habilidades humanas, né, que é o soft skills. Mas você não tem que saber tudo aquilo ali, né? Você tem que saber algumas coisinhas e, de preferência, ter um conhecimento macro de tudo, né? Mas se não tiver, não tem problema, porque eu já ouvi pessoas, alunos meus falar, cara, não tem condição de ter esse conhecimento todo, não. E realmente, é muito difícil. Você não tem que ter aquele conhecimento todo. Aquele mapeamento que a T-Shaped, aliás, que a Growth Tribe, que a empresa ela faz, é baseado nas exigências que estão sendo realizadas por grandes e corporações e líderes do mundo inteiro. Legal. É, é interessante isso, porque também, assim, eu vejo, eu também sou do tipo profissional multipotencial, então, na verdade, eu acabo tendo ali o meu T é meio M, né? Ele é meio, Uhum. tem um monte de decidinhas ali. E eu vejo muito na preocupação dos meus alunos, das pessoas que eu converso, em, cara, eu preciso aprender tudo, eu preciso saber tudo, como é que eu converso com a pessoa do outro departamento. E, assim, o bom desse conhecimento macro, né, do T ali, do horizontal, é justamente também você ter essa interação com pessoas de outros times para ver quais Isso, são as possibilidades e trazer aquilo para a inovação, né? Eu acho exato. o grande diferencial desse perfil profissional é isso, né? Eu lembro também que a Growth ela tem um link, um teste para dizer mais Tem. ou menos o quanto você tem. Me lembra assim, exatamente o que que era. Eu cheguei a fazer um tempo atrás. Basicamente, você faz um teste, e desse teste eles te falam quais são as habilidades normalmente que você tem, e depois eles liberam o mapeamento
né, do T-Shaped, digamos assim, 2023, ou alguma coisa do tipo. Mas é um teste simples, assim, que você responde algumas perguntas, e aí ele vai te falar quais são as suas maiores habilidades, por exemplo, baseado no T-Shaped. Basicamente Legal, isso. legal, legal. É, é, e falando assim também um pouco, né, desse perfil profissional e também da própria atuação ali em análise de dados, tipo dados, ah, quais são os grandes desafios que você vê nessa área agora, para os próximos tempos, para o próximo ano, para esse ano? Cara, os desafios normalmente que a gente enfrenta e tem enfrentado, eles vão mudando ao longo do tempo, claro, mas alguns se mantêm, assim. O primeiro deles, eu acho que é compartilhamento da informação. Então, por exemplo, em grandes corporações, você, sei lá, bancos, por exemplo, a gente tem conversado com alguns bancos. Putz, cara, pra vocês terem ideia, assim, poxa, a gente fechar alguma coisa com algum banco, é provável que a gente tem que ter uma pessoa lá dentro para acessar os dados lá de dentro. Eu não consigo acessar da minha casa, por exemplo. Então, esse é um grande Uhum, desafio que a gente tem. Tipo assim, é obviamente completamente compreensível e necessário até. Porque aí você tem uma máquina local que não tem perigo de você vazar uma informação muito sensível de cliente, né? Banco é sim. complexo mesmo. Em Não outros. só, né? Você está falando de LGPD também, né? A própria Exato. legislação tem uma série de coisas, aí compliance, outras coisas. Compliance, jurídico, entra muita coisa. Muita, muita coisa. Uhum, Então, assim. Aí você tem outras frentes que é o medo de expor algo que está sendo feito ou deixou de fazer. Então, em corporações médias, digamos assim, a gente enfrenta muito o desafio do cara querer compartilhar aquela informação. Então, muitas vezes ele segura aquela informação ou ele não passa tudo. Então, esse é um caminho muito comum de acontecer, inclusive, aqui na empresa. Outro desafio, aí sim, é a gente conseguir ter aquele pilar da visão de negócio atuando exatamente no projeto. Porque se eu não tenho, cara, aí é um problema, porque vão vir análises extremamente técnicas e não necessariamente estratégicas. E esse é um grande ponto hoje que eu vejo, talvez, como grande desafio mercadológico. E aí eu não estou falando de desafio, por exemplo, de conhecimento ou alguma coisa do tipo. Porque como o profissional de marketing ele ainda é muito ferramental, ele acaba esquecendo que ele precisa envolver a estratégia do negócio para criar uma determinada análise, para aí sim, por exemplo, criar um anúncio, sabe? O cara quer preocupar uhum, muito mais em gerar um maior CTR do que necessariamente passar e transmitir a mensagem gerando um bom CTR, sabe? Então, esse é o grande desafio hoje que eu vejo para o mercado. E assim, de forma mais, como é que eu posso dizer? Pragmática é qualificação de profissional. O profissional hoje não se uhum. qualifica. Não se qualifica mesmo. E isso tem sido um grande gargalo no mercado. E aí depois vão reclamar que a inteligência artificial substituiu o ser humano. Tipo, esse é o problema. Esse é o nosso maior problema hoje. Uhum. Não, a gente tem percebido isso aqui também, realmente. Essa dificuldade que as empresas falam sobre contratar, né, o profissional, é geral. Aqui no Espírito Santo a gente tem muito disso também. Uhum. Você consegue dar exemplo específico desses desafios, principalmente esse de. Você falou por último. Ai, O quê? agora fugiu. Foi o último que você falou. De desafio? É. O desafio basicamente do profissional, né? Assim, do profissional você é muito técnico, da análise ser muito Isso, técnica e não estratégica. Como exato. seria essa análise técnica hoje, que você vê, e como seria talvez o ideal, a forma como, né, esse Legal. profissional deve pensar? Cara, olha só. Eu vou te trazer um caso que aconteceu agora, em um cliente que a gente está trabalhando. Análise técnica que foi trabalhada com ele, né? Quando a gente entrou, beleza, show de bola, eles trouxeram as análises técnicas. Ah, nosso CTR aqui, ele reduziu nos últimos X tempos, a gente está com CPA tanto, o nosso custo de aquisição de cliente é tanto, e a gente está com o desafio de escalar
a venda desse produto. Essa é uma análise técnica, né? Agora, uma análise estratégica é o seguinte, tá, legal, bacana demais. Peraí, vocês estão me ouvindo direitinho aí, né? Aqui meu fone deu uma... Estão me ouvindo bem? Eu tô vendo. Maravilha. Acredito que sim. Então, uma análise estratégica, por exemplo. Análise estratégica foi o que a gente trouxe para eles. Beleza, qual que é o seu ticket médio? Ah, meu ticket médio é tanto. Qual que é o seu ticket médio dos últimos 6 anos? E aí a gente pegou ano a ano. Bacana. É, Qual que é o seu perfil ideal de cliente? Ah, meu perfil ideal de cliente é tal. Beleza. Então agora me passa a sua base de clientes, que eu vou avaliar se dentro desses clientes o seu perfil ideal desejado e mapeado é real. E a gente descobriu que não era. Então a gente começou a descobrir que o que ele tinha de cliente não era o que ele tinha de ICP, não era o que ele tinha de ICP desejado. Então existia uma discrepância ali. A geração de leads que ele estava trabalhando, ela estava divergente do ICP dele. Então, mais um ponto de análise estratégica ali. E aí, quando a gente foi avaliar as MQLs deles, né, que eles são basicamente as oportunidades de negócio, elas encaixavam quase um pouquinho mais com os clientes do que necessariamente com as leads. E quando a gente fez uma análise, a gente viu que mais de 45%, se eu não me engano, entre 45% e 50% das leads geradas eram do ICP errado. Então a gente mostrou para eles, cara, olha só, baseado no que a gente que a gente fez de análise, a gente entendeu que o seu perfil ideal de cliente é esse. Ele já foi aquele, mas agora é esse. Vamos fazer uma alteração de comunicação. Então a gente tem que comunicar dessa forma, daquela forma, com a dor X, com a dor Y, blá blá blá, e etc e tal. Ponto. A gente fez a mudança, a taxa de conversão dobrou, basicamente, e a gente conseguiu bater as metas. Por exemplo, janeiro bateu a meta dia 17 de janeiro. Então, ultrapassou, fez 130%, né? É, E essa foi a análise estratégica que a gente trouxe para eles, que é entendimento de público, entendimento do que já tem dentro de casa e o quanto hoje eles têm dentro da base deles que podem ser clientes baseado nesse perfil. Então, hoje, se eu não me engano, 37% da base dele, que é uma base gigante de leads, podem se transformar em oportunidade de negócio nos próximos 60 dias. Se a gente fizer determinados pontos dentro do fluxo e dentro da jornada do consumidor deles. Eles não iam fazer isso se não fosse uma análise estratégica baseada exatamente nesses dados que a gente levantou. Então, a análise técnica é aquela que eu mostrei, custo de aquisição, custo de custo do cliente, né, de aquisição do cliente, CTR, etc. e tal. A análise estratégica é esse ponto que eu trouxe mais voltado do perfil do cliente dele, baseado no que ele tem hoje de produto. Então, o produto dele é um produto de ticket médio muito alto e ele estava tentando vender para uma galera que não faturava tão alto. Basicamente, esse era o atrito que eles tinham. Legal. É, eu vejo também, assim, pensando, né, nos desafios aí que a gente tem, né, e baseado na sua fala, primeiro a questão do fim dos cookies. Como é que você está encarando isso? Como é que você sugere que as pessoas é, trabalhem para que a gente consiga não perder tanto a questão da informação e dados dos clientes, dos leads, do perfil de público online? Cara, assim, na verdade, o fim dos cookies, ele vai impactar, Acho, obviamente. Oi? acho que a gente pode só também conceituar, né? Talvez não sei se todo mundo Sim, aqui tá por dentro do assunto, boa, né? verdade. É, Vamos lá, vamos colocar aí que até 2022, a internet era baseada em cookie. O que que é cookie? Cookies são pequenos arquivos, que é um arquivo cookie, que fica dentro do browser com várias informações sobre seu comportamento, por exemplo, na internet. Essa é uma das informações que o cookie pode armazenar. E esses cookies, eles eram gerados, por exemplo, pelos famosos pixels de mídia. Então, tem o pixel do Meta Ads, o pixel do Google, tem lá também
os códigos JavaScript, que são pixels também, de outras ferramentas, etc. E dentro daquele código, muitos deles criavam cookies que eram gerados e capturados por esse código, e esse código enviava a informação diretamente para o servidor, por exemplo, da Meta ou alguma coisa do tipo. O impacto que isso tem hoje no marketing ele é muito gigante, porque é, grande parte da internet anuncia. E grande parte da inteligência gerada pelos algoritmos, inteligências artificiais das mídias, vinham desses cookies. Então, o que está tendo que acontecer hoje? O que está acontecendo, na verdade, hoje? Principalmente nos últimos 36 meses, 3 anos aí, o custo por aquisição, por exemplo, em Meta Ads aumentou consideravelmente. Por exemplo, tem alguns casos multiplicando por 30 vezes o custo que ele pagava. O cara pagava R$ 1, agora paga R$ 30 o lead, né? Ou a oportunidade, alguma coisa do tipo. E isso aconteceu muito, óbvio, pelo aumento de empresas que começaram a investir e a competitividade ela aumentou consideravelmente, mas também aumentou porque desde 2021, com a LGPD aqui no Brasil e várias leis gerais de proteção de dados pelo mundo, eles começaram a proibir ou minimamente punir as grandes mídias que capturavam dados nossos sem a gente saber. Então, exemplo, a gente vai no Google e a gente faz uma busca. Beleza, isso era armazenado em um cookie. Eu visitava o Facebook pelo browser e tinha todas as minhas interações, parte dessas interações, algumas coisas do tipo como localidade, preferências de conteúdo e etc., eram armazenados num cookie. De forma Uhum. grotesca, tá, gente? Quer dizer que seja literal dessa forma. Então, isso tudo ia É, sendo armazenado, né? uhum. Dentro desses arquivos cookies que ficava ali basicamente dentro do browser. E aí esses pixels, eles capturavam essas informações. E uma das coisas principais que eram armazenadas era nome, e-mail, telefone, em alguns casos CPF, dados sensíveis, digamos assim. E essa captura de dados, ela era realizada pelos pixels das plataformas. E para ela entender o seguinte, quem é o Rodrigo, ou quem é o fulano ou ciclano, para justamente oferecer conteúdo mais personalizado via mídia e também via orgânico, digamos assim. E agora, com as leis de proteção de dados, não pode mais. Na verdade, né, eu acho que agora, a partir de julho, enfim, já até aconteceu, se eu não me engano, o Chrome é o browser mais utilizado no mundo. E ainda era um dos poucos que trabalham com cookie. Porque o Safari, o Firefox e outros browsers não trabalham com cookies há muitos anos. Há muitos e muitos anos. E o Chrome parou também de trabalhar com cookies agora. Então, o Se eu não me engano, impacto eles anunciaram isso, acho que para até o fim do ano realmente zerar. Se eu não exatamente. me Eu acho engano. que ia ser até o fim do ano passado, aí falaram que ia até julho desse ano, e acho que agora sim vai ser o fim Uhum. desse ano. Mas eu sei que eles já começaram a cortar completamente o Sim. uso de cookie em algumas plataformas. Então, qual que é o impacto disso? Cara, o impacto disso vai ser em não necessariamente eu conseguir ter uma inteligência de um algoritmo tão grande para trabalhar com mídia. Então, muitas Uhum. vezes, o resultado da Google não vai ser tão eficiente quanto ele estava sendo. Muitas vezes, as mídias ou os anúncios que vão aparecer para você podem não ser tão eficazes quanto antes. E a mesma coisa quando com você que trabalha mídia, né? Só que já existem diversas outras tecnologias que substituem o cookie, que não vai nos permitir individualizar aquela pessoa, mas são tecnologias que nos deixam entender o comportamento das pessoas anonimizada, de forma anonimizada, ou seja, eu não consigo saber quem é aquela pessoa, mas dentro da plataforma, por exemplo, da Meta, ou até mesmo dentro da plataforma da Google, eu consigo anunciar para essas pessoas, porque dentro daquela plataforma ele tem total controle sobre os dados. Então, dentro da Google, o que eu faço ali dentro é completamente mapeado. E a Google tem total controle sobre aquilo. Ah, mas eu não quero que a Google não tenha controle sobre isso. Então, você vai ter que parar de usar os produtos Google.
porque todo mundo foi Uhum. lá e aceitou os termos de privacidade, etc e tal, né? É uma Que opção ninguém lê. que ninguém lê, mas é uma opção que todo mundo tem, né? De não usar os produtos da Uhum. Google, não usar os produtos da Meta e TikTok, seja qual for, né? Então, o grande impacto na realidade que a gente vai ter é na geração de inteligência e análise de dados, muitas Uhum. vezes. Mas o impacto muito forte mesmo vai ser para a mídia. Vai ser para alguns web analytics também e tudo mais. Então, assim, vai impactar? Vai impactar. Mas logo, logo, nós já estamos nos adaptando. Existem várias, como eu falei, tem várias outras tecnologias que substituem o cookie, e tem várias outras Uhum. tecnologias de mídia que ajudam justamente a ter uma performance melhor dos anúncios. Então, Uhum. própria mídia programática, né, que foi muito, eu mesmo critiquei muito mídia programática há 10 anos, mas hoje é super comum ter uma inteligência artificial aprendendo de forma muito rápida para te dar um melhor resultado. E tudo isso de forma anonimizada. Eu não, Uhum. gente, o negócio era tão várzea que era possível, lá em 2014, a gente anunciava dentro do anúncio do Facebook com o nome da pessoa. Oi, Uhum. Rodrigo. Oi, Diana. Oi, Daniele. Né? E a gente falava, caraca, que legal, estão me perseguindo, né? E isso rapidinho foi cortado até, mas era muito várzea. Então, com os cookies hoje, aliás, com os cookies, o cookie é um arquivo muito perigoso, se a gente for analisar, porque ele tem poder de armazenar muitas informações sensíveis. Como eu falei, CPF, não tem poder de armazenar senha, mas é possível quebrar senhas. Então, enfim, é um novo mundo que a gente está vivendo, mas o impacto geral, de fato, eu vejo muito que vai ser para alguns web analytics que hoje praticamente todos, junto com o Google, né? Eles são baseados em eventos, então eles não dependem necessariamente do cookie. E para compra de mídia, que aí sim o Uhum. impacto ele é abissal, assim, para qualquer uma. Só que a Google já resolveu isso, né? Então hoje os anúncios da Google já estão bem melhores. A Meta é a que mais vai sofrer, mas assim, logo logo ela já conseguiu arrumar uma forma, né? Que tem o que a gente chama de API de API de conversão. conversão, ou server-side, tem vários nomes, né, que são utilizados. Então, por exemplo, hoje eu consigo gerar cookie, então, um ponto crucial e importante. Quando a gente vai trabalhar server-side, né, ou API de conversão, o que que aconteceu agora? Antes, não existia responsável por aquela informação, nome, e-mail, telefone daquela pessoa que era enviado automaticamente para a plataforma de mídia. Não existia qualquer responsável. Hoje, qual que é o ponto? Eu preciso extrair essa informação do meu browser, ó, do meu site, eu gero um cookie com essas informações, um cookie primário. O que está Uhum. acontecendo é os cookies terceiros, eles estão sendo banidos. Os cookies primários não estão sendo banidos. Então, eu tenho condição de extrair essa informação de nome, e-mail, telefone, criar um cookie primário com essas informações, ou seja, eu armazeno essas informações diretamente do meu site, envio essas informações para um servidor externo, para esse servidor externo enviar para a Meta. Esse processo que eu Uhum. trouxe aqui para você 100% responsável é a empresa que está fazendo isso. Então, se a sua empresa hoje Uhum. usa API de conversão, você é responsável por esse dado. Então, tem que tomar cuidado com Sim. isso também. Aí tem compliance, tem várias outras coisas que tem que ser, que precisa, jurídico, que precisa ser consultado, porque senão você pode, né, se prejudicar de alguma forma. Então, assim, o grande impacto, na real, ele é técnico, primeiro lugar, e ele é muito voltado para a mídia também. Eu não vejo impacto, por exemplo, para o orgânico, alguma coisa do tipo. Mas, mais uma vez, é, Eu vejo um pouco de impacto aí para a questão do pilar ali, visão de negócio, né? De tentar trabalhar a base que você já tem, de tentar recompra, cross-sell, upsell, enfim, utilizar mais esses dados que a gente já tem, né? O cookie primário que você está falando, né? Então, em termos de exatamente. estratégia, eu consigo enxergar essas possibilidades. Mas aí eu já vejo um impacto positivo e não, Sim, não uhum, negativo. Porque por isso que o CRM eu sim, vejo que eu tenho falado, falei até mais cedo, que o CRM é a minha principal aposta. Porque sem os cookies uhum, terceiros,
a sua base é a sua maior aliada. Sua base de e-mail, sua base de Sim. clientes, enfim. Mas é de fato, com certeza, ele impacta diretamente nisso, porque aí vem o que eu falei que é técnico, porque vai agir muito mais na sua base especificamente do que a gente necessariamente começar a trabalhar e querer mais leads, e etc e tal. Tanto que hoje um dos principais trabalhos que a gente faz aqui na Buscar é recuperação de base. Então, aquela base lá que está Uhum, totalmente morta, a gente faz a recuperação dessa base. Para o cara não ter que investir uhum, mais milhões de reais pra um resultado 3 vezes menor. Então, de sim, fato, tem esse impacto, sim, com certeza. legal. É, mudando um pouco de assunto, assim, lembrando, pegando um ponto que você falou lá no começo, você disse que marketing por dados e e data-driven marketing são coisas diferentes. Você consegue conceituar isso de uma forma Claro. mais clara? O Data-Driven Marketing, ele vai muito para análise de dado em si. Claro, ele usa ali tecnologia, etc e tal, mas o foco dele é 100% análise de dado. Ele não tem, muitas vezes, esse pilar de visão de negócio, e ele não tem um Uhum, pilar de tecnologia. Ele usa tecnologia, obviamente, para analisar dado, mas no marketing por dados, a gente tem isso como premissa. No Data Driven Marketing, eu uhum, não tenho como premissa visão de negócio. Eu não tenho como premissa tecnologia. Eu tenho como premissa análise de dados. Então, a diferença uhum, básica é exatamente essa. E quando a gente traz esses outros dois pilares para o nosso dia a dia, principalmente para o profissional de marketing, o benefício é muito maior do que simplesmente uhum, análise de dado. Porque se eu foco apenas em análise de dado, eu corro o risco de perder algumas oportunidades, como eu coloquei mais cedo, né? Daquela oportunidade que o cara enxergou, que a gente poderia ir para o meio e não necessariamente para a direita, só que o risco seria maior, por exemplo. E o resultado veio 3 vezes maior também. Então, uhum, o data-driven marketing, ele foca muito na análise. E o marketing por dados, ele tem esses três pilares de forma unida. Eu não uso só visão de negócio, ou análise de dado, ou tecnologia. É sempre os três. entendi. Pensando também em alguns desafios que eu tenho encontrado com meus clientes, às vezes, e tudo mais, é a questão da cultura data-driven, né? Que é necessária, a cultura de dados. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre como desenvolver essa cultura, né, numa empresa que hoje ainda não tem, né, a parte de dados tão desenvolvida, Tá. ou Cara, digital? então, eu até não citei isso, mas é sempre o maior desafio a cultura, né? Porque trabalhar com Uhum, dado não é necessariamente necessidade apenas, mas é uma cultura. Se trata de cultura dentro da empresa. Se a sua empresa não tem cultura de dados, aí não é que vai ser impossível, obviamente não é, mas a dificuldade, né, a complexidade, ela acaba sendo maior. Então, o que eu sempre tento colocar é: tente sempre convencer primeiro o alto escalão, digamos assim, porque quando a cultura precisa ser alterada e ela vem top-down, fica muito mais fácil isso acontecer. Tem como ser dar um top? Tem. Tem como ser de baixo para cima. Só que o esforço, o tempo, a dedicação e até mesmo investimentos provavelmente vão ser infinitamente maiores, né? uhum, Então, por exemplo, eu já tive casos que a empresa contratou a buscar para trabalhar os dados, mas o dono não acreditava. E aí entendi. foi moroso, foi bem complexo, Uhum, só que a gente foi provando a gente fez passo a passo e foi provando a cada ação de que aquelas informações que estavam sendo geradas, elas estavam gerando resultado, dinheiro para a empresa, né? A gente fala muito uhum, até, né? Não é nem contra dados, não há argumentos, né? Mas contra resultados, não há argumentos. Então, se eu estou gerando uhum, resultado para esse cara, ele vai falar o quê? Não, né? Porque se ele falar não, ele corre o risco de perder esse resultado que está sendo gerado a mais, e aí ele corre o risco do emprego dele, ou até mesmo da credibilidade dele. Então, uhum, lógico que nem sempre é um mar de rosas, na maioria das vezes não é um mar de rosas, mas se você hoje trabalha numa empresa que não tem qualquer cultura de dados, e você vai precisar trabalhar isso dar um top, o melhor caminho é você começar a gerar informação, começar a gerar resultado por meio dos dados e começar a mostrar isso. Expor exatamente esses resultados. Olha que legal que a gente conseguiu aqui
sei lá, igual teve um caso que a gente, de uma aluna, na verdade, ela começou por e-mail, para você ter ideia. O marketing inteiro Uhum, não era baseado em dados, a empresa também não era e tal. Só que eles tinham uma dor muito grande de abertura de e-mail. E aí ela começou a uhum, mostrar, baseado em dado, que eles poderiam aumentar, começou a gerar resultado. Então, eles tinham uma taxa de abertura de 3%. No final das contas, ela conseguiu chegar a 25%. E aí, quando eles perguntaram, como é que você fez? Aí ela mostrou todo o processo e falou, dá para fazer isso em mídia, dá para fazer isso aqui, dá para fazer isso ali. E aí o pessoal, poxa, que legal, quero também. Aí ela foi contaminando positivamente o setor de marketing como um todo, e o marketing foi contaminando o restante. Só que isso foi um processo uhum. de 2 anos e meio. É. E aí, Foi da realmente, noite né, pro o que dia. você falou, quando dá um top, realmente a coisa vai demorar um pouquinho mais É, a acontecer. exatamente. Mas basicamente é Né? você já agir se baseando em dado e mostrando para as pessoas esses Uhum, resultados. uhum. Eu vejo que um desafio também acaba tendo muito nessa parte de cultura, mas também a parte técnica de integração de ferramentas. Tá, Normalmente, a gente acaba chegando, às vezes, no cliente e você tem ferramentas trabalhando, mas que elas acabam não trazendo ali a informação ou trazendo até de forma errônea. Né? muito. Muitos casos. Sim. Muitos casos. Você tem algum exemplo, você tem uma dica de como Cara, a gente tenho, consegue resolver esse impasse? tenho. E aí entra mais uma vez na minha segunda aposta, automação. Porque, por exemplo, cara, boa parte das empresas usam muito os mesmos sistemas e tudo mais, né? E ou se não usa o mesmo sistema, o sistema que usa baixa uma planilha que pode ser alimentada no Google Drive ou alguma coisa do tipo. As automações, elas ajudam a trabalhar essa integração de dados. Então, se a empresa trabalha o RD Station, trabalha um Pipe Drive e trabalha um outro sistema de retenção, ou até outros sistemas, digamos assim, até como planilhas, você consegue integrar tudo isso em sistemas de automação. Seja essa automação para fazer atualização automática, seja automação para fazer a análise automaticamente para você, seja essa automação para atualizar dashboards. Então, os sistemas de automação, eles são excelentes resolvedores de problemas e solucionadores de integração de dados. Que é Uhum, isso, as empresas elas usam muitas planilhas, elas usam muitas ferramentas e para integrar isso tudo é complexo. E aí a gente usa esses integradores de ferramentas, que são automações de ferramenta, para justamente unir esses dados e dessa união de dados a gente conseguir desenvolver um projeto de centralização de dados e automação de dados. É simples? Não, não é simples. uhum, Não existe aquele almoço grátis. Mas, apesar de ser custoso, né, moroso, digamos assim, vale muito a pena você ter aquela informação certa no tempo certo, quando você precisa e tudo mais, sabe? Então, assim, o desafio ainda assim continua sendo muito forte de integração de dados, muito, 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 e vai continuar sendo pelos próximos anos. uhum, As inteligências artificiais estão melhorando muito isso, estão resolvendo muito bem esse problema, inclusive, mas eu acho que a gente tem um chão muito grande ainda para a gente conseguir solucionar isso da melhor forma possível e de forma fácil. Então, assim, a resposta para essa pergunta é: não existe caminho fácil, infelizmente. uhum, E hoje mesmo eu estava conversando com um cliente e ela me perguntou, cara, eu preciso saber alguma forma mais simples de a gente conseguir trabalhar isso, a integração desses dados, porque cada hora vem um número diferente para mim. Eu falei, não, esse é o uhum, processo exato e correto para daqui a pouco você ter uma dashboard com tudo certinho. Então, uhum, o primeiro passo, né, o primeiro acontecimento que tem numa empresa que resolveu realmente centralizar os dados é receber dado completamente errado de várias fontes diferentes até que você sim, consegue juntar tudo em um único lugar e falar e validar e falar tá certo ou não tá certo. Então, o caminho ele é uhum, bem árduo, mas quando você encontra também e resolve, a coisa fica tudo muito mais fácil pra gente. sim, sem dúvida. Você falou, né, os dados
errados, errôneos também. A gente também está falando, você falou muito de CRM, então também é uma questão que Isso, envolve cultura, envolve processos, envolve, né, colocar na cabeça das pessoas, da equipe, que aquilo ali não é só um processo burocrático, assim, algo que vai trazer exato, resultado no final das contas, né? exatamente, exatamente. Legal. É, Rodrigo, deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? As pessoas podem também, de repente, ativar o som, né? Enfim, É podem, verdade, podem gente, falar com a gente, né? fica à Fiquem à vontade vontade. aí. Né? Uma que eu queria também entender, assim, quais são os principais erros a evitar? Legal, principais erros a evitar. É, cara, para se trabalhar com dado, um dos principais erros para se evitar é não saber o que você quer saber. É você simplesmente não ter qualquer direcionamento de qual análise ou qual resposta, melhor dizendo, que você quer ter. Esse é o principal erro. Eu já vi muitas vezes empresas, nossa, a gente está cheio de dados aqui e a gente não sabe o que fazer com eles. É por isso, porque você não tem um direcionamento da resposta que você quer ter. Você precisa ter você precisa ter uma pergunta. Então você precisa fazer perguntas. Fazendo perguntas, né, tudo fica mais simples. Então, o que não fazer é não ter as perguntas certas. Ah, mas eu não sei se a minha pergunta está certa. Faz a pergunta, erra e faz de novo. Então, é tentativa e erro. A análise de dados muitas vezes é tentativa e erro, tá? Então, o que não fazer é isso. É simplesmente criar um bando de dados e você não fazer nada com ele. A segunda coisa que eu diria é a gente contratar a ferramenta loucamente para tentar gerar dado ou até analisar dado, porque isso é jogar dinheiro fora, né? E aí vem o terceiro pilar, que é a visão de negócio, que vai te ajudar a tomar uma decisão de vamos contratar uma ferramenta por esse motivo, e ela vai me gerar esse retorno. Então, assim, Uhum, aqui na empresa, por exemplo, até uma viagem. Pô, viagem, nossa, eu vou viajar semana que vem, putz, a passagem tá R$ 1.000. Caramba, tá muito cara. E a gente fala, cara, você consegue retornar esses R$ 1.000 nessa mesa de negócio? Você fala, consigo. Então vai. Então eu preciso ter o retorno sobre aquele investimento. Então uma ferramenta é a mesma coisa. O quanto uhum, o chat GPT, que custa R$ 130 por mês, me gera de retorno financeiro? Porra, pra caralho, porque ele tá mantendo basicamente os meus clientes. Porque eu tô dando uma resposta rápida, tô dando uma resposta infinitamente melhor e o cara tá feliz gerando resultado. Ponto. uhum, Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião com o cliente para a gente avaliar uma ação que foi criada de um PDV e o cara falou, cara, deu super certo essa ação. E a ação quem gerou foi o GPT, não fui eu. Então, é isso que está me gerando esse resultado de R$ 130 por mês, né? Então, o que não fazer é isso, é você não saber o que você quer saber, não saber o que você quer saber e tipo, achar que ferramenta vai resolver os seus problemas, ela vai analisar os dados para você e ela vai gerar os dados que você precisa. Eu acho que são os dois principais erros, porque são erros muito caros, muito caros, uhum, muito caros. E caro tanto de tempo quanto de dinheiro, quanto de estresse mental, tudo. uhum, sim, concordo. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Rodrigo, Estão muito quer falar calados, alguma coisa gente. também? Eu tô achando Muito... também. Nossa, Eu vi aqui o comentário da Dani falando da várzea, né? De quando a gente podia anunciar com dados do Serasa. Nossa, nossa, isso era lindo. Tem isso um era caso, massa, né? inclusive tem um caso bem legal. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Algo que vocês sabem por que, por exemplo, não pode mais trabalhar com dados do Serasa na MetaEds? Basicamente, por conta do problema que aconteceu com a Cambridge Analytica com o Donald Trump. Então, Sim. o grande ponto aqui que a gente pode pegar, digamos assim, né, como aprendizado, é justamente isso. As empresas, na verdade, começaram a explorar muito os dados de uma forma um pouco não tão legais, e aí, com isso, consequentemente,
vieram o governo, vieram um monte vieram vários órgãos, obviamente, para proibir esses pontos. E aqui no Brasil nem deu problema essa parceria com o Serasa. Por quê? Logo quando aconteceu lá, eles já cortaram aqui rapidamente Uhum. antes de dar esse problema, né? Inclusive, É, até porque dados do Serasa são dados ali, basicamente, que todos nós permitimos que sejam utilizados. Não sei se vocês sabem disso, mas o Serasa, ele é uma instituição criada por bancos aqui no Brasil. Então, o Serasa são uhum. dos bancos, os grandes bancos, Bradesco, Santander, etc. Então, nem daria tanto problema, mas eles tiraram É. essa opção, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, um vídeo no Eu YouTube. lembro que, Opa, na verdade, deixa eu não, colocar. eu Compartilhei lembro que agora. tinha assim, algumas que eram muito lindas. Era aquela coisa assim, o cara que pretende comprar um SUV no próximo ano, sabe? É, Eram umas segmentações que a é, gente conseguia fazer que eram maravilhosas, né? exatamente. É, tem um documentário, inclusive, no Netflix, explicando todo esse caso, né? O que que aconteceu lá com a Cambridge É, Analytica e por que que o Facebook ele tirou. A Meta, ela tirou essas parcerias é, né, com dados de terceiros de todo mundo, né? Não foi só aqui no Brasil, não foi só o Serasa. exatamente. O documentário Hum. chama Privacidade Hackeada. E aí, nesse Sim, link que eu mandei para vocês, eu fiz um estudo completo, eu expliquei bem passo a passo, assim, do que aconteceu na campanha do Trump, né? Que foi o. Se hoje a gente vive esse mundo de dados, é por conta desse caso, inclusive, uhum. e como aconteceu. Então, vale a pena assistir depois. É um vídeo velho, até. Vocês vão ver que eu tô com um pouquinho diferente, mas ele ainda é atual. Legal, bacana. É, pessoal, muito quieto. Gente, cadê as É. perguntas? Né? Tem alguém aí, o povo tá Espero que vocês dormindo, o estejam que que tá gostando, pelo acontecendo? menos, né? É, começar a chamar aqui a galera, né? Chamar Sandoval aí, ó. Sandovas, a Lizzie, que é cliente, tá ótimo. Show, Lizzie. Muito bom ver você aqui. Ó, a Daniela perguntou se a gente consegue É, assistir novamente, que ela quer ver a gravação. sim, sim, a gente vai disponibilizar, tá, Dani? Então, fica tranquila. Show. É, minha irmã tá aqui também. Sim, eu vi uma série também. Legal. Muito bom. Que bom, gente, vocês estão gostando, então. Alguém tem mais alguma dúvida que queira, né? Às vezes, eu sei que o papo às vezes acaba soando um pouco técnico, né? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar. E também assim, se depois aqui né, da nossa conversa, se quiserem tirar dúvida lá no LinkedIn comigo, ou no Instagram também, lá no Instagram, underline Rodrigo Nascimento, me segue lá e pode tirar outras dúvidas, sem dúvida nenhuma. Ó, o Marco Show, Antônio fez uma maravilha. pergunta aqui, ó. Você pode dar um exemplo prático usando o Gemini, Copilot, Copilot de uma rotina automática que pegue dados de alguma conta nas mídias sociais? Marco Antônio, muito boa pergunta, tá? O grande desafio hoje que a gente tem em análise de dados, inclusive, é trabalhar com mídias sociais. Porque as mídias sociais, elas não têm, por exemplo, uma clareza muito grande de... Clareza não, melhor dizendo, elas não têm uma abertura muito grande para compartilhamento de dados. Então, por exemplo, se eu for trabalhar a API do Instagram, a API do Instagram é maravilhosa, sensacional. Ela libera muito mais coisas. Isso, cara, ela libera infinitamente mais coisas do que tem, por exemplo, disponível para gente mesmo no Analytics do Instagram. Então, por exemplo, se eu trabalho a API, via API as informações, dá para você fazer literalmente qualquer tipo de análise, até automatizada também com inteligência artificial. No Gemini, eu tenho usado muito o Gemini para trabalhar e identificar tendências de mercado. Por quê? O Bard, agora é Gemini, na verdade, mudou semana passada para Gemini. O Gemini, ele tem conexão, conexão com a base de dados da Google, que é em tempo real. Então, qualquer estudo, qualquer informação que sai, ele já tem acesso. Então, o Gemini, basicamente, eu tenho usado bastante para identificar tendências por enquanto. Por enquanto. O Copilot, eu não tenho usado, para ser muito sincero com você,
porque aqui a gente usa primordialmente o GPT. Já testei o Copilot, é muito bom, muito, 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 muito bom. Mas aqui mesmo a gente não tem usado, porque a gente usa basicamente Google, né? A nossa suíte é toda Google, e a gente tem usado basicamente o GPT também, tá? É, O Gemini é maravilhoso. Gente, o Gemini, eu tô testando ele desde semana passada com as novas atualizações e tal. Incrível. Ele é melhor que o GPT até o momento. Só que ele tem menos recurso que o GPT. Então, por exemplo, ainda não tem os plugins. Eles já estão testando plugins, né? Que até o momento que eu vi, eles tinham chamado de extensão, parece que também que vai chamar plugin, que são basicamente esteroides, né? Da IA. Então, eu tenho algumas conexões externas que eu consigo trabalhar. Eles não têm os agentes como tem os GPT, então ainda não tem, mas a nível de teste, eu tenho visto pessoas testando o mesmo prompt no GPT e no Gemini. O Gemini está muito melhor a resposta e até mais humanizada. O GPT ele está mais robótico, que é o jeito dele, né? E o Gemini está mais ele está mais não só humanizado, mas também a resposta está um pouquinho melhor em alguns momentos. Então, sim, o Gemini é fantástico. Eu tenho testado desde semana passada e está bem legal. Só que o porém dele é essa falta de recurso, por exemplo, que em comparação ao GPT, que com certeza muito em breve isso vai ser resolvido. Sim, é. O Gemini, essa ligação que ele tem ali com todo o histórico do Google, né? E você está É, falando também de Google Ads, de Google da busca, você está falando de Google Trends, né? Então, todas essas informações ali dentro trazem uma qualidade de análise, né? Que é. é incrível, E tem uma de outra resultado. também, que ela não está sendo falada porque ela é paga e tal, mas tem a Google Do It, que é basicamente o Uhum. Copilot da Google, que é diferente do Gemini. Então, é uma inteligência artificial generativa também, só que para produtos Google, Gmail, Slides, o Google Sheets, o Google Docs, etc. Ela já está rodando já, então ela é muito boa também e vale a pena testar depois para quem usa Google Workspace. Tem uma que ela é gratuita, ela está em teste ainda, no Google também, a SGE, não sei se você já chegou a testar. Ah, não testei. Eu vi que tá testando. Eu estou testando ela, estou gostando bastante. O que que ela faz? Ela já na busca do Google, ela traz ali acima as possibilidades de respostas, né? E com as fontes de onde ela tirou aquela informação, então os links Legal. e tudo mais. Eu estou gostando bastante dela, né? É, Principalmente para conceitos, para quais são as tendências, e, enfim, essas é, coisas é todas. mais uma morte do SEO. Então, que tanto adoram matar o SEO. Mas eu tô vendo que tá sendo bem legal, inclusive. Realmente, ela tá mais bacana. É, eu tenho gostado sim. Bom, é isso, né? Tem mais alguma coisa Maravilha. para pontuar, resumir? Opa, tem mais pergunta aí. Você falou Você- antes sobre CRM e trabalho de recuperação de base. Fiquei curiosa para saber mais a respeito desse trabalho na prática, como que ele é feito. Então, Marcele, a gente faz um trabalho. é, Basicamente, a gente entende, por meio dos dados, o perfil do público que está desengajado, por exemplo. E aí eu entendo, por exemplo, desse perfil, eu começo a entender quais são os tipos de assuntos de interesse dessas pessoas. E a gente vai mandando e-mail, mandando notificações, seja WhatsApp, seja SMS, e-mail e tal. E a gente tem um processo de três etapas: um processo de reengajamento, reativação e um processo de compra, né, no caso. O reengajamento, a pessoa que é reengajada, ela simplesmente abre um e-mail. Então a gente já manda um e-mail que é relativamente interessante, de acordo com aquele perfil, e ela abre esse e-mail e ela é reengajada. A reativação, a pessoa voltou a colocar os dados dela em algum formulário, em algum evento, em alguma ação, material rico que eu possa criar. E aí, essa pessoa ela foi reativada porque ela colocou de novo os dados dela para receber algum material meu. E a partir dali, eu já consigo, por exemplo, criar uma ação específica para realizar uma venda direcionada para aquelas pessoas que foram reativadas. Tá? Então, assim, são formas diferentes que a gente faz de acordo com o mercado, de acordo com a base, de acordo também com o modelo de negócio, mas de forma resumida é isso. A gente usa conteúdo como frente base
para reengajar, reativar e fazer com que essa pessoa volte a comprar da empresa ou que compre, né, pela primeira vez. E a partir dali, a gente começa um trabalho de manter essas pessoas engajadas, mesmo depois que elas compram. Então, a gente pode fazer um upsell depois, eu posso enviar outro produto para ela comprar, enfim, aí é um trabalho mais de longo prazo. Mas, de forma bem resumida, a gente usa conteúdo em toda a jornada de reengajamento, reativação e compra e trabalha exatamente baseado no perfil do cliente. Sim, e aí eu acho que é interessante também a gente fazer a parte de enriquecimento, né, de dados, pegar ali outros dados que Sim, a gente não tem ainda daquela pessoa, né? Eu acho que é bem interessante. exatamente. Exatamente. Então, tem Hum, um enriquecimento tem de várias maneiras, e uma das principais que a gente utiliza aqui são as pesquisas feitas que a gente faz com as bases, e aí a gente tem respostas bem legais também. legal, bacana. Show, gente. Mais alguma pergunta? Acho que a princípio não. Rodrigo, você quer deixar algum Claro. overview, um insight Cara, final? Gente? eu acho que assim, como assim, site, né, que eu acho que eu posso trazer. Eu acho, e eu vejo, invistam pesado em inteligência artificial generativa, em conhecer mais sobre isso, invistam pesado em automação e a união desses caras. E invistam pesado em CRM. Essas são as três coisas que eu não consigo ver nenhum profissional ou empresa sobrevivendo nos próximos anos sem isso, sabe? E falo até sobrevivendo, quando digo, porque tem mídia, vai continuar e tal, mas a mídia, qualquer tendência que ela tenha é de aumento de custo. Então, quando você trabalha o CRM, você tem um controle sobre a sua base, e dessa base você consegue ter um tráfego muito menor, uma conversão, um custo por aquisição menor. E, como eu falei, a palavra do momento desde 2021 é eficiência operacional. E trabalhar com automação e IA vai ser o que realmente vai mandar daqui para frente. Muito bacana. Legal. Obrigada, Beleza? Rodrigo. Acho que Obrigado foi a super. você. Peraí, tem mais uma Oi? pergunta. Calma aí. Quando vejo esses exemplos de recompra ou primeira compra, revendo nossa base, vejo isso bem distante do mercado em que atuo. Alguma dica especial para o mercado de imóveis de alto padrão, a partir de 1 milhão? Cara, não é muito legal, Lizzy. O mercado imobiliário ele é muito interessante. Por quê? Ao mesmo tempo que ele existe sua complexidade, ele é um oceano azul tão grande que qualquer pessoa que faz uma coisa diferente, ele se destaca. Então, por exemplo, tem um cara, eu tenho um hobby assim de ficar olhando apartamento e tal, adoro essas coisas, para criar ideia de criar escritório e tudo mais. E aí tem um cara no meu bairro, na minha região, na verdade, que ele se especializou na região e é um cara que faz vídeos absurdos dos imóveis, né? Então, por exemplo, no caso de vocês, vocês criarem vídeos sensacionais desses imóveis e trabalhar essa base, de fato, pode chamar mais atenção. Só que o nível de complexidade hoje de mercado imobiliário, ele está muito relacionado a um tipo de compra que é praticamente uma única vez da vida ou duas, no máximo três, quando a pessoa assim muda, é inquieta, né? Então, o ponto principal, assim, né? Poxa, é, eu tenho um mercado, uma base aqui de pessoas desengajadas que já passaram aqui pela minha imobiliária, etc e tal. Eu entendo que o conteúdo que qualquer pessoa que quer comprar um imóvel, ele quer ver o imóvel da melhor forma possível. E hoje eu não vejo qualquer outra maneira melhor do que vídeo, um vídeo é, é, bem produzido, mas aquela história também. Então, não é aquela produção master e tudo mais. É um vídeo produzido, você mostrando bem um lugar, você criando uma história daquele lugar. Esse é um ponto que eu vejo que pode ajudar vocês. Só que é o que eu falei, nós já trabalhamos aqui na Buscar com o mercado imobiliário várias vezes, foram mercados bem desafiadores, mas que é o que eu falo, se é uma coisinha diferente que se faz, que se destaca, e aí a venda acontece de uma forma bem melhor. Hum, bacana. É, a Lizzie é amiga também, né? E ex-aluna, cliente, enfim, então
também, assim, obrigada pela participação nisso. Eu, Ótimo. eu tenho conversado um pouco com ela também sobre a questão de pessoas que compram para investir, porque aí esse Uhum. cara é mais fácil da gente conseguir fazer a recompra, né? Nesse caso de... É, exato. Enfim, muito legal, gente. De novo, muito obrigada, Rodrigo. É Adorei o isso. papo, né, essa oportunidade da gente trazer esses conhecimentos legais e super atualizados para a galera. Ficamos à disposição, pessoal. Então, É isso podem aí. também entrar em contato com o Rodrigo ou comigo também. Nas redes sociais também, a gente tira as dúvidas. Espero mesmo que vocês tenham curtido bastante. E é isso. É isso. Valeu. Obrigado, viu, Diana, mais uma vez. Valeu, gente. Boa semana Falou, aí. gente. Tchau, tchau. Para todo mundo. Tchau, tchau, gente.